passar para algum amigo, alguém que não apareceu, enfim. Bom, muito obrigada por cada um de vocês que estão aqui. É muito bom ver muita gente querendo saber sobre inovação, criatividade, musicoterapia e empreendedorismo. Eu sei que temos alguns convidados que não são da área de musicoterapia, mas são da área de saúde. Vocês também são super bem-vindos para conhecer e entender um pouco do nosso mundo e chegar mais pertinho, porque eu acho que é assim que vocês podem conhecer mais sobre a nossa profissão. Estou muito feliz com todos vocês aqui, muito feliz de poder compartilhar sobre isso. Bom, vou falar um pouquinho sobre criatividade e inovação, e aí depois a gente abre para a gente discutir um pouco sobre essas coisas e rever se a gente realmente já fez ou não alguma inovação na nossa vida. Bom, muitas pessoas confundem inovação com criatividade, acha que criatividade é a mesma coisa que inovação, que eles são sinônimos. Mas, gente, não são sinônimos, mas são duas coisas complementares. Dentro da musicoterapia, a gente vê muito sobre criatividade. A gente trabalha com criatividade o tempo todo. Trabalhamos com improvisação, que é um uso incrível da criatividade. Nós somos muito habilitados e capazes para isso. Mas o que é a criatividade? É uma ideia que a gente tem. Como que essa ideia surge? Através de um processo criativo. Para a gente ter uma ideia, para a gente criar, a gente tem um processo. Esse processo é um processo de observação, de uso de referências, de experienciar as coisas, experimentar na prática o que é aquilo, testar. Igual a Fernanda falou, ter um olhar diferente para as coisas que já estão, ressignificar os nossos olhares e ressignificar as coisas que já acontecem. E olhar diferente para as coisas que são comuns. Quando a gente cria, a gente passa por todo esse processo. Mas não basta só criar. Criar não é apenas uma inovação. Não é porque você teve uma ideia que isso é uma inovação. Quando você cria e você consegue sair da teoria, você sai do mundo teórico, das suas ideias e começa a dar corpo para a sua ideia, você está começando uma inovação. Então, a inovação é quando sai da ideia e começa para a prática. Mas tem um detalhe muito importante quando a gente vai inovar. A inovação ela é uma execução de alguma ideia. Então, se a gente põe em prática alguma ideia que a gente teve, consequentemente, essa ideia passou pelo processo criativo, passou pela nossa criatividade. Quando a gente começa a executar essa ideia, nós estamos iniciando uma inovação. Desde que essa inovação, essa criação, ao serem implementadas, elas gerem de fato valor para as pessoas. Então, quando você faz uma inovação, você está criando algo, você está propondo algo que vai gerar valor para as pessoas. Vou usar o exemplo da Fernanda, que ela fez o móvel, restaurou o móvel, deu uma cara nova para o móvel. Ela gerou um valor diferente para aquele móvel. A percepção das pessoas em relação a um móvel é uma percepção diferente, que gera valor, que gera um olhar diferente. E pode gerar tanto um olhar diferente positivo quanto incômodo, do tipo, nossa, que diferente isso. Enfim, nós temos vários exemplos na história do mundo sobre inovações. Mas uma coisa que eu quero deixar claro, e que isso é muito básico, a gente pensa que inovação e que criatividade, quem tem, é só quem é gênio. E não é isso. Esse é um processo que acontece com a gente desde que a gente é pequenininho, que a gente começa a criar histórias, que a gente desenvolve brincadeiras e jogos com os nossos amigos. Então, esse processo criativo já está dentro de nós. E nós só precisamos usá-lo. E quando a gente utiliza, a gente pode criar coisas incríveis. A gente não precisa ser o Graham Bell, a gente não precisa ser o Elon Musk para a gente usar a criatividade e causar uma inovação
e gerar impacto no mundo e nas pessoas. Eu vou contar uma historinha para vocês, para a gente entender um pouco mais sobre a inovação. Em 1672, um cara chamado Verbit, ele construiu o primeiro carro que ele é movido a vapor, que não é aquele carro que é puxado por animais ou empurrado por pessoas. E por que a gente não conhece esse cara? Por que esse cara não é tão importante? Porque ele só fez um brinquedo. Ele não tirou aquilo do papel e fez em uma escala. A gente já conhece quem é Carl Benz. Alguém já ouviu falar do Benz? Não? Enfim, ele foi o primeiro que criou um automóvel moderno, ou seja, aquele que usa motor, que é uma inovação. Ele pegou aquela ideia que o Verbit fez em 1972 e transformou ela, inovou ela, trazendo uma nova forma de carro, ou seja, um carro com 4 velocidades, que é quase parecido com o que nós temos hoje. Aí veio o Henry Ford e trouxe mais uma inovação. Ele não criou um carro, ele criou e organizou a metodologia e o processamento que faz a produção de um carro em massa. Ou seja, veio lá de trás, alguém criou a ideia do carro, e aí veio outro e expandiu e criou isso em tamanho real, veio um outro e quis trazer um modelo Ford, que é o que a gente chama na era fordista, né, que é trazer tudo em produção em massa. Então, o Ford já inovou trazendo isso. E aí vem o Elon Musk. Eu não sei se vocês conhecem. Esse cara é genial. Ele criou o Tesla. Eu não sei se vocês conhecem o carro Tesla. Se vocês não conhecem, Google. Deem um Google no Tesla, que vocês vão conhecer a inovação da inovação. A partir do carro, a gente consegue perceber que vieram várias coisas a partir da ideia de ter um carro, de ter algo que se locomove, que não seja puxado por um animal e nem empurrado por um ser humano. Que a gente hoje é uma coisa mais comum, né? Nós andamos de carro, de ônibus, enfim, isso é muito comum para a gente. Mas antigamente não tinha cinto de segurança. E alguém pensou, se a gente colocar o cinto de segurança, a gente pode evitar que as pessoas morram em acidentes de carro. E veio mais uma inovação para dentro do carro, que a gente, né, nem para pensar. Mas, desde quando colocaram essa inovação, quando colocaram essa inovação, diminuiu 45% das mortes. Ou seja, isso foi uma inovação que impactou em outro setor, que é o setor da medicina, que entendeu que essa é uma inovação válida, ou seja, todos nós precisamos usar cinto no carro, ok? Também pensaram que precisa indicar se você vai para a direita ou para a esquerda. O carro não tinha isso. E o que fizeram? A seta, que pra gente é tão óbvio e tão básico. E ainda tem gente que não usa. Então, são pequenas coisas, são inovações. E a gente não precisa ter medo de colocar as nossas ideias em prática, as nossas inovações. Nós precisamos de inovação. Porque quem não inova não vai para frente. Quem não inova, quem não traz uma novidade, quem não reinventa, quem não tem um olhar diferente sobre as coisas, fica para trás. Fica esquecido na história, igual foi o cara lá de 1672. A gente só sabe dele porque está escrito em algum livro, mas ele não é um cara super importante quanto Ford ou quanto Carl Benz. Então, é muito importante a gente ter esse senso de eu preciso de inovação e eu preciso que ela seja consciente. Porque a gente inova o tempo todo, propomos inovações das mais diversas possíveis. Por exemplo, eu não tenho um garfo, como é que eu vou comer uma fruta? Vou comer com a mão? Eu vou usar uma faca para espetar e comer? Sabe, são pequenas coisinhas que a gente inova no nosso dia a dia que a gente não presta atenção. Mas a gente precisa prestar atenção porque são essas coisinhas que fazem diferença no nosso trabalho
quanto empreendedor. Eu listei algumas coisas sobre inovação, como que nós podemos criar. Então, nós podemos criar, quer dizer, podemos inovar criando novos produtos, ou seja, saindo dessa caixinha do... eu não lembro quem falou no começo, ou você trabalha de carteira assinada ou você trabalha particular. Enfim, criando novos produtos. Eu preciso trabalhar apenas desses dois jeitos? É possível eu trabalhar de uma outra forma? Você inova quando você traz serviços diferenciados. O que é um serviço diferenciado? É uma forma diferente de você mostrar o seu serviço e colocar o seu serviço à disposição da comunidade. Nós inovamos no processo. Em vez de a gente ter um processo longo, a gente pode, por exemplo, marcar uma consulta, ir na consulta. Hoje, por causa da pandemia, a teleconsulta aumentou muito. Então, nós podemos ligar para teleconsulta, conversar com o médico e pronto. A gente inovou o processo. Então, a gente conseguiu encurtar, a gente conseguiu fazer esse processo ser mais rápido e eficiente. Então, quando a gente propõe um novo processo, uma inovação no processo, a gente está trazendo uma inovação, por menor que ela seja. Quando a gente propõe novos modelos de negócio, e modelos de negócio, economias criativas, quando a gente propõe ideias novas para os nossos negócios. A gente inova quando cria novos valores. A gente inova quando a gente traz novas formas de trabalho, novos usos de ferramentas que já existiam. Por exemplo, você pode usar seu celular, sei lá, você pode inovar e usar seu celular para outra coisa, que não seja ligar ou qualquer uma das outras funcionalidades. Enfim, você é capaz de criar e inovar com várias coisas, criar um novo mercado. Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar sobre nós, que estamos aqui. Até então, eu não tinha visto na musicoterapia ninguém falando sobre empreendedorismo. Isso é um novo mercado? A gente pode entender mercado um nicho ou um subnicho. E isso é um novo mercado. Não tinha ninguém falando sobre isso. É um olhar diferente sobre as coisas. É você trazer e perceber de forma diferenciada o que está acontecendo, o que está posto. Então, para isso, a gente precisa também ter um olhar crítico e um olhar mais refinado. E eu acredito que nós, musicoterapeutas, temos isso de sobra, né? Então, a gente precisa colocar isso em prática, não só dentro da clínica, mas fora da clínica, fora do nosso setting musicoterapêutico, porque isso é o que faz a gente ser diferente, é que faz nós, empreendedores, sermos pessoas diferentes dentro do mercado. E uma frase que eu li que eu achei muito, muito legal. Ganha quem sabe se diferenciar. A gente está num mundo que tudo é diferente. E a gente precisa também, quanto musicoterapeuta, quanto empreendedor, trazer algo diferente, inovar na nossa clínica, na nossa prática clínica. Faz quantos anos que a gente tem o mesmo modelo de prática? Faz quantos anos que a gente repete as mesmas coisas? Faz quantos anos que a gente reclama das mesmas coisas? Ai, minha profissão não é reconhecida, eu sou isso, aquilo, eu não ganho dinheiro com a musicoterapia. Quantos anos a gente replica esse modelo? Quantos anos a gente não parou e falou, epa, não, pode ser diferente. Tá na hora de ser diferente. Então, ganha quem sabe se diferenciar. Se você for mais do mesmo, para que você vai fazer, né? Nem precisa ter muito esforço, né, para isso. Uma brecha no nosso novo mercado faz com que aquelas coisas que são antigas, que são velhas, passem a ter um novo significado. E, mais uma vez, eu uso o móvel da Fernanda como exemplo, que foi muito certeiro, foi muito batata.
é isso, sabe? A gente conseguir ressignificar as coisas que antes eram tidas como arcaicas, como velhas. É a gente dar um novo sentido. E inovar é dar um novo sentido, é ter um novo olhar. Mas para a gente inovar, a gente precisa ter uma coisa que chama energia e vontade de fazer. Não adianta a gente ter ideias incríveis e elas ficarem aqui no papel. É lindo. Gente, sério. Tem tanta dissertação ou TCC que é tão lindo no papel e que a gente não vê na prática, sabe? Não adianta ficar no papel. As ideias são incríveis, elas precisam ir para a prática. E para ir para a prática, a gente precisa ter energia para ir para a prática, para colocar, para arriscar. O conceito de empreendedor é esse. É aquele que se arrisca, aquele que põe em xeque aquilo que acredita. Então, desde o começo, eu sempre falei, nós, musicoterapeutas, já somos empreendedores por natureza. A gente entrou num mercado novo, a gente tem toda hora que ficar falando que é musicoterapia, porque as pessoas realmente ainda não conhecem. Então, nós já temos isso naturalmente de empreender e colocar em xeque. Ninguém falou para você, olha, entra na musicoterapia, depois que você sair, você vai trabalhar em tal lugar. É garantido, é certo. Isso, eu nunca vi ninguém falando isso. É diferente de um professor que vai, estuda, se ele é um bom professor, obviamente, ele vai conseguir emprego em uma escola, vai dar aula particular, enfim. Tem possibilidades que a nossa sociedade já conhece, que a nossa sociedade já tem o conceito formado sobre o que é ser um professor, o que é estar em uma escola, o que é ensinar. A gente já não tem isso. Então, a gente, todo dia, é um desbravador. Nós desbravamos novos lugares. E que bom que a gente faz isso. Que bom que a gente tem energia e tem vontade para ir e fazer. Porque somos nós que fazemos a diferença. Só através da gente que as pessoas conhecem musicoterapia. Se a gente não tivesse essa energia de ir, as pessoas não conheceriam a musicoterapia. Então, a gente tem isso muito natural. Mas é isso. Se a gente não tiver energia, a gente não consegue tirar do papel. E ideias boas todos nós temos. Todo mundo tem ideias incríveis, mas são poucos que executam. E por que poucas pessoas executam ideias novas? É uma pergunta muito bacana. As pessoas têm medo. Só isso. Medo de falhar. Medo do que os outros vão dizer. Medo de, será que eu estou de acordo com não sei o quê? As pessoas têm medo. E o medo é muito limitante. E a gente já falou isso em outras vezes, quando a gente teve um dia só que falamos apenas sobre o erro. E foi muito legal. O quanto que a gente tem medo de errar. E que às vezes a gente não reconhece no nosso erro uma potencialidade da gente melhorar e criar coisas diferentes. Então, é muito importante a gente não ter medo. E se tiver medo, vai com medo mesmo, se der errado, é isso, você aprendeu, você foi lá, você arriscou. Eu acho que a gente precisa arriscar, a gente precisa se colocar e colocar as nossas ideias. A Carila levantou a mão. Carila, você quer dizer algo? Sim, eu quero dizer só que um comentário sobre essa questão, né, do arriscar-se, do medo e do sucesso, que a gente tem, assim, né, no imaginário social que o sucesso é uma estrada em linha reta, né, e que, na verdade, não existe uma estrada em linha reta. Existem caminhos e objetivos que a gente vai alcançando, e a estrada muda, né? E vão ter fracassos e vão ter sucessos ao longo dessa jornada. É só esse comentário. Sim, obrigada pelo seu comentário. Muito, muito certeiro. É isso, gente. Não existe aquele sucesso lindo da história da princesa. Isso fica na Disney. Aqui no mundo real, onde nós vivemos,
A gente não tem isso. Vai ter dia que a gente vai acertar, vai ter dia que a gente vai errar. E uma das características de nós empreendedores é resiliência. Resiliência, aprendizagem com o nosso erro, humildade da gente perguntar para o colega, e aí, o que eu faço com isso? Por isso que é tão importante a gente formar uma rede onde a gente possa falar abertamente e trocar ideias e tirar dúvidas sobre essa jornada que é tão interessante. Um outro exemplo que eu quero dar para vocês, e é o último para a gente abrir, para a gente bater papo, é da Kodak. Vocês já devem ter lido isso. Tem um livro que chama Startup Enxuta, que o primeiro capítulo dele é exatamente sobre o modelo Kodak. A Kodak, ela era líder na área de fotografia. Ela dominava tudo, aqueles filmes. Eu acho que a maioria aqui já viu aquele que você rodava assim na máquina. Que é antes da máquina digital. Eu lembro, não entrego a minha idade. Mas aí, essa Kodak faliu. Só que ela faliu por medo de errar. Por medo e por não acreditar que as inovações iam acontecer. Veio a máquina digital e olha que a Kodak tinha todas as pesquisas. A Kodak era líder em pesquisa na área de fotografia, de imagem, de todas essas coisas. E ela não acreditou que isso ia acontecer. E olha que não foi do dia para a noite que aconteceu, foram 10 anos para essa mudança acontecer. Da gente sair daquela câmera que a gente clica e rola e depois tem que revelar para a câmera digital, para todo mundo ir para a câmera digital. A Kodak era líder nisso. Se vocês pegarem, quando ela entrou na bolsa americana, quando ela fez a IPO, ela era a maior do segmento dela. Ou seja, era líder, tinha todo o diferencial, mas por medo de errar, não existe mais Kodak. Um grande gigante que não acreditou que a inovação ia mudar o nosso cenário, não está mais aqui entre nós para contar. Agora está vindo a Polaroid resgatar essas coisas, mas a Kodak, que era a Kodak líder do mundo inteiro, não existe mais, porque teve medo e não acreditou na inovação. Teve medo, pensou que ia perder alguma coisa, mas, gente, a gente às vezes precisa perder para depois ganhar. Kodak quebrou por causa disso. Então, a inovação é algo muito, muito importante. Não podemos ter medo, porque errar a gente vai errar, a gente precisa colocar a nossa cara a tapa e ter confiança. E eu quero trazer 2 exemplos para vocês que estão acontecendo, que aconteceram ontem e estão acontecendo hoje, essa semana, de inovação. Quem assistiu o jogo do Flamengo ontem? Não? Ninguém? Enfim. Flamengo, gente, vamos, né? Tá atualizado nas coisas. Flamengo ia fazer uma transmissão por um aplicativo novo. Era tanta gente que o aplicativo não deu conta. E eles foram para o YouTube. Eles já tinham feito uma live no YouTube, fizeram outra. 4,6 milhões de visualizações. Que outro time brasileiro fez isso? Uma live mostrando o jogo. 4,6 milhões. A terceira maior transmissão de jogo no mundo. Só isso. Ele só ganhou isso. Mais nada. E outra coisa que a gente também, que se eu fosse vocês, eu acompanharia também, é a Semana de Moda de Paris, de alta costura. Que é a semana mais incrível das semanas de moda. E eles estão trazendo uma inovação, porque, eu não sei se vocês sabem, a semana de moda, as pessoas vão para assistir o desfile e tem toda aquela coisa de glamour. E hoje os desfiles estão acessíveis para todos nós, réis mortais. Por quê? Porque eles inovaram e fizeram lives, transmissões por várias plataformas da semana de moda. E eu não sei quem segue a Camila Coutinho. Gente, Camila Coutinho, ela traz muitas tendências de inovação na era digital. Então, se eu fosse vocês, anotava,
dava um Google nela e seguia no Instagram, porque ela traz muitas coisas. E ela trouxe essa coisa do tipo, olha, as pessoas estão inovando. Se até a moda está inovando, que a moda é uma coisa clássica, que é uma coisa que a gente, né, tem aquela coisa toda séria de ir, passarela, roupa, blá, 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 tendência, que é uma coisa bem conservadora. Se eles estão inovando, gente, o mundo está inovando. E as maiores inovações acontecem em momentos de crise. Então, aproveita, porque estamos num momento de crise. E nós já estamos inovando, fazendo os nossos atendimentos online. Então, eu acho que a gente tem muito potencial de inovação durante a nossa trajetória. E eu digo para vocês, fiquem atentos às inovações. Inovações não são coisas gigantes, podem ser coisinhas. Outro dia eu vi na Leroy um negócio de colocar na furadeira. Você fura a parede e não suja o chão. Quem foi o gênio que pensou nisso? Gente, eu sujo tudo quando vou furar uma parede, sabe? E é uma coisa tão pequena, custa R$ 9,90. Mas o cara transformou a maneira da gente furar a parede. Ou seja, precisamos estar atentos, precisamos inovar, precisamos colocar a nossa cara a tapa, porque nós somos musicoterapeutas, nós fazemos a diferença na vida das pessoas. E quanto mais a gente inovar, mais impacto a gente vai conseguir e mais pessoas nós vamos alcançar. O Thomas ou Tomás levantou a mão. Você quer falar algo? Não? Acho que não. Eu acho que se ele voltar, ele fala pra gente. Bom, gente, mas era isso que eu queria trazer. E agora, sabendo que é inovação, que é a criatividade, volto a perguntar para vocês. E abro para a gente conversar sobre isso também. O que vocês já inovaram? Conta aí pra gente. Vou começar de novo. Agora sabendo, né, pensando dessa forma que pode ser coisas pequenas também, uma inovação que eu fiz nessa quarentena foi no meu quarto. Como eu falei, eu estudo música desde muito nova, né? E aí eu fiz aulas de canto e eu tinha muitas partituras em casa, muitas. Eu fiquei, eu não quero jogar isso tudo de papel fora, o que eu faço? Não todas, né, porque não coube, mas eu escaneei uma boa parte e colei na parede e fiz um papel de parede com vários papéis. Então, eu fiz uma parede de partituras no meu quarto. Acho que essa foi a inovação que eu fiz recentemente. Que massa! É isso. Obrigada, Camila. Viu? Eu sabia que você tinha inovado em alguma coisa. Fernanda. Eu não queria exatamente responder essa pergunta, mas eu tô me coçando aqui com um monte de coisa que você foi falando e eu fui pensando, assim. Eu queria dividir um pouco e ouvir de vocês também. Por onde eu começo? Deixa eu ver aqui. Acho que, assim, o discurso de inovação, ele é um discurso que é muito motivador, eu acho que é muito importante para a nossa classe, mas, ao mesmo tempo, ele está muito aliado ao nosso sistema capitalista, que é muito voltado para a produtividade, né? E que, às vezes, o humano se perde aí. Então, eu acho que a gente sempre tem que ter um olhar atento para os discursos que estão sendo postos, né? E aí, quando você fala assim, a gente precisa ir para frente, inovar para seguir, para ir à frente. E aí eu fico pensando, quando nós vamos para frente, o que fica para trás? Porque eu acho que sempre fica alguma coisa para trás. Então, eu acho que esse cuidado que a gente tem de não negar que todo progresso, que toda inovação, a gente abre mão de algumas coisas. E que talvez para nós, musicoterapeutas, sejam coisas caras, no sentido do afeto, do humano, né? Então, todo impacto, ele pode ser positivo, mas ele pode ter coisas negativas também. Estou lembrando de uma experiência que eu tive com os índios na Amazônia, e eles queriam que a gente levasse panelas de alumínio para eles poderem ter uma vida mais funcional, né? Porque as panelas que eles tinham eram de barro. E aí a gente teve um conflito ético de pensar, a gente vai levar
panelas de alumínio, sabendo que o alumínio a longo prazo contamina, pode causar câncer. Então, assim, aqui eu fico questionando e convido também o grupo a pensar, assim, que inovações que nós temos feito na musicoterapia, que nós podemos fazer, mas quais serão as perdas e os impactos negativos dessa inovação, né? Outro ponto mais 2 pontos que eu vou colocar, porque eu tô me coçando aqui. Quando você fala, né, aquela pessoa é boa e ela trabalha, e se ela trabalha, ela faz bem, ela faz uma inovação, ela vai conseguir um emprego. E, na verdade, a gente sabe que nem sempre é assim, né? Tem pessoas muito boas, muito capazes, e que não vão conseguir emprego. Por quê? Aí a gente pode discutir aqui, eu acho que o grupo, né, vem para nos formar, mas existe, além do medo, uma grande falta de acesso, né? E aí acho que a musicoterapia social vai nos dando embasamento para isso, né? Para pensar que tem pessoas que estão fora pela enorme desigualdade social que a gente vive e que mesmo elas se esforçando e sendo muito boas por outros motivos, elas não vão conseguir ter acesso e talvez nesse sentido, entre aspas, ter sucesso, né? Ou ter o retorno financeiro que elas gostariam de ter, né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso, assim, nas diferenças de acesso. E eu não sei, porque eu estou chegando agora, mas o termo empreender sempre fica também ressoando na minha cabeça, assim. Outro dia eu vi uma amiga que até é de Moçambique e ela tem uma empresa de tecidos. Ela começou a fazer coisas de capulana, super bonita. E ela falando, eu sou empreendedora e o empreendedor não tem tempo, eu não tenho mais horário de descanso, eu trabalho sábado, eu trabalho domingo, eu faço entrega. E aí me parece que existe um discurso também de falar que empreender é quase sinônimo de ser autônomo. Então, por exemplo, eu que estou dentro de uma faculdade pública, eu não posso ser empreendedora? E outro ponto, ser empreendedor é também abrir mão dos meus direitos trabalhistas, né? Porque chega um ponto que a gente está vendo várias pessoas falarem que são empreendedoras e que, na verdade, elas estão em condições de subtrabalhos, elas estão se colocando em condições muito ruins, a dizer dos entregadores, né, de comida, que agora teve toda uma paralisação, que são pessoas que estão dentro de uma inovação, né? Vamos chamar assim, porque o aplicativo, para quem criou, está sendo muito legal. Ganhou um público, quanta gente que está agora pedindo dinheiro, mas para as pessoas que estão de um outro lado nessa mesma empresa, a inovação tem um preço muito caro, né? E desumano até. A ponto dessas empresas não arcarem, a gente está voltando aí na história do Covid, com pessoas que no trabalho foram infectadas, né? Então, assim, tem muita coisa aqui que eu tô pensando, essas são algumas delas e queria ouvir vocês também. Bom, eu queria colocar uma coisa. Quando a gente traz inovação para parte que a gente vai empreender e não na parte prática, clínica, eu acho que a gente precisa separar as duas coisas. O que eu faço quanto empreendedor, quais são as atividades que eu posso fazer para me colocar diferente no mercado, qual a inovação que eu posso trazer para dentro da minha empresa. No começo da nossa jornada, lá em março, a gente teve um dia só sobre o que é empreender e como empreender. E quando a gente trouxe isso, a gente trouxe que o empreendedor é aquele que traz coisas diferentes. A gente não precisa empreender, a gente já tem isso muito na nossa cabeça e assim, todo mundo acha que eu vou empreender, eu vou abrir um negócio. A gente conversou bastante sobre isso e não é isso. A gente empreende no nosso dia a dia, a gente empreende dentro de uma universidade, dentro de um hospital, dentro de uma clínica onde a gente trabalha, trazendo esse olhar diferente da inovação. Poxa, a clínica funciona assim. Se eu sugerir isso, será que pode melhorar a vida do meu paciente? Por exemplo, em vez dele chegar a tal hora, ele chega 5 minutinhos antes e aí eu posso recebê-lo de uma outra maneira. Ou criar processos diferentes dentro do seu trabalho. Isso é empreender. E eu acho que
não tira a humanidade do processo, eu particularmente, depois eu quero ouvir vocês, não tira a humanidade do processo, porque quando a gente traz o discurso de empreender e a gente nivela e iguala não iguala todos os pensamentos, mas traz a definição de empreendedorismo, a gente já começa a olhar de uma forma diferente. Não é uma forma capitalista, o empreender, a atitude empreendedora não é uma forma que visa lucro, que visa dinheiro, que visa posição e que visa sucesso. São atitudes que a gente precisa ter para a gente se diferenciar no mercado, para a gente se diferenciar. Isso não quer dizer que você vai ser o musicoterapeuta mais rico, mais bem-sucedido. Eu acho que esse não é o discurso daqui. O que a gente precisa fazer é mudar o nosso mindset, o jeito que a gente olha o processo. Porque até então, o musicoterapeuta saiu, vai ser professor, vai trabalhar em hospital, vai trabalhar em alguma coisa e não empreende. A gente empreende nas pequenas coisinhas que a gente constrói no nosso dia a dia. E se você é um excelente musicoterapeuta, isso também não quer dizer que você vai ter sucesso em tudo que você faz na vida. Foi igual a Carila falou, e o que ela trouxe foi muito certeiro de existem altos e baixos, e é processo, e a noção de sucesso é muito particular. O que é sucesso para você pode não ser sucesso para mim e pode ser para outra pessoa também. Então, é bom a gente olhar também com esse olhar um pouco mais subjetivo do que é o sucesso, né? Do que onde eu quero chegar. Teve um dos dias que a gente discutiu sobre planejamento. Onde eu quero chegar? Quem eu quero ser? Qual é o musicoterapeuta que eu quero ser? Qual é o meu padrão? Onde eu quero ir? Que tipo de público que eu quero atender? E eu acho que essa construção que a gente vem fazendo ao longo das semanas está trazendo um pouco mais de clareza sobre isso. Nós não estamos falando da prática clínica em si, nós estamos falando das ações empreendedoras. Claro que as coisas são muito conectadas, é impossível desconectar, mas a gente não está falando de esquecer quem é a pessoa nesse processo de empreender, de esquecer quem é esse meu cliente, quem é esse meu paciente, e sim das ações que precisamos fazer para nos colocar no mercado. Porque existem outras plataformas, outros cursos e outras conversas que a gente fala exatamente sobre a parte clínica, como cuidar desse meu paciente, trazer essa inovação com olhar para ele. Aqui a gente está falando da inovação no sentido de melhorar a acessibilidade daquela pessoa que vem procurar o nosso serviço, né? De facilitar e dar um novo significado. E sobre o acesso, eu concordo plenamente com você, Fernanda. Não são todas as pessoas que têm acesso. E eu acho que quanto mais a gente discute isso aqui, mais a gente tem vontade de levar isso para outras pessoas que também não têm acesso. E nem por isso que elas não vão ser bem-sucedidas ou vão conseguir o que elas desejam, qual é o objetivo e o plano delas. Paulo, você levantou a mão, você quer compartilhar algo conosco? Queria sim, você quer que ligue a câmera? Pode ser, fica legal. Eu tenho meio vergonha, mas tudo bem. Não, se você tem vergonha, não tem problema, você que sabe. Sim? Hello! Hello. Eu queria comentar e estava aqui me mordendo, senão você ia falar tudo sobre os comentários da Fernanda. Eu gostaria, né, que isso não é tão verdade em função de algumas práticas ou métodos de empreendimento atuais. Por exemplo, o design thinking, o service design, né? Essas técnicas novas, né, que ainda vieram do Vale do Silício, elas hoje o pessoal da juventude, o pessoal mais jovem, trabalha muito em função de questões relacionadas com a sustentabilidade, por exemplo, entendeu? Vale a pena desde que faça sustentabilidade, desde que seja sustentável. A outra questão que o design thinking e o service design fazem, né, é que é tudo colaborativo. O humano está sempre em primeiro lugar. Todo mundo tem que dar opinião, desde do faxineiro até o CEO, entende? Isso é uma coisa levada muito a sério. Eu participei de uma mesa redonda, todos de service designers, né?
E eu comecei a questionar se eles estavam considerando as paisagens sonoras, por exemplo, entendeu? Porque eles desenvolvem projetos de acessibilidade, por exemplo, para deficientes e tal. Eles estão preocupados com isso, mas eles não têm o conceito da escuta, entendeu? Então, eu acho que empreendimento nessas questões, com esses métodos novos aí, vale muito a pena e é muito legal. Então, tem muito papo para se falar e é uma coisa que ainda vai durar bastante, né? Aí uma outra coisa, né, Fernanda? Se você trabalha dentro de uma instituição pública, talvez o termo não seja empreendedor, mas o empreendedor dentro da empresa é o intrapreneur, entendeu? Você pode, existem métodos de você fazer empreendimento dentro da universidade, principalmente que só dentro da universidade eu acho que as coisas são muito mais complexas do que as coisas fora dela, entendeu? Todas as questões, somente as questões políticas e todos os entrelaçamentos, né, e tal. Será que eu falei tudo? Acho que sim, né? Ou seja, empreendimento tocado com esses métodos novos, que basicamente é a moçada, né? Por exemplo, tem uma empresa chamada Talking Cities, né? Que é de uma garota do Sul que tem 28 anos. Tal, né? E ela é orientada para isso, e o que se privilegia são as pessoas, as relações entre as pessoas e tal, tudo para melhorar. Agora, é claro que um pouco de dinheiro precisa dar também, né? Então, eu acho que a nossa profissão, a forma como estamos vendo, é uma profissão de futuro, tá? E como a musicoterapia tem um espectro muito largo, eu acho que a gente precisa, sim, se apropriar de diversas ferramentas, entendeu? Ferramentas tecnológicas, ferramentas só de tecnologia, não só de tecnologia da informação, tecnologias sonoras, mas tecnologia humana, né? Que faz todos esses entrelaçamentos. Então, eu acho que nós somos profissionais do futuro e a gente tem que trabalhar para que a gente seja respeitado como tal, né? A gente não pode ser qualquer porcaria, e é o que eu sempre falo, né? Então é isso, eu falei demais. Na verdade, eu falei assim, mais porque tem algumas pessoas que eu conheço aí, né? Então eu não podia deixar de mostrar a cara. Obrigada, Paulo. Obrigada por compartilhar. É muito importante a gente sempre lembrar que quando a gente fala sobre empreendedorismo, a gente está na linha do empreendedorismo social. Quem não sabe, dê um Google. Empreendedorismo social é empreendedorismo focado em pessoas. O processo todo, Paula, a gente teve uma conversa, acho que há um mês atrás, sobre jornada do cliente, que é exatamente esse processo que a gente vê muito no Vale do Silício, essa observação e o feedback de quem é esse cliente, com quem que eu estou falando, como que ele gostaria de ser tratado, qual a experiência que eu estou trazendo para ele, qual é a forma de olhar para ele. E tem uma outra coisa também que é muito inovadora, que o Banco do Brasil trouxe para o Brasil, que é a tecnologia social, essas tecnologias que o Paulo falou, centrada em humano, chama tecnologia social. É aquela solução, inovação que a gente traz para resolver algum problema da sociedade e que seja de baixo custo, que seja sustentável, e a sustentabilidade não é ser de graça, essa coisa de ser de graça já acabou, a gente precisa ter uma sustentabilidade para, né, a roda rodar, igual o Paulo falou, a gente precisa de grana, e eles trazem muitas metodologias incríveis. A Sinfonia venceu o prêmio de tecnologia social, ou seja, temos uma tecnologia de musicoterapia que venceu o prêmio de tecnologia social do Banco do Brasil. Então, é muito importante a gente estar também nesse meio e mostrar que existem processos dentro da musicoterapia que são inovadores, que estão centrados nas pessoas e que precisam ser reconhecidos. Eu acho que o Tomás levantou a mão. Tomás, você quer falar com a gente? Oi, Carol, tudo bem? Sim. Você está me ouvindo? Alô? Oi, estamos.
Bom, somente reforçando uma fala tua durante essa videoconferência, é que é bem interessante pensar. Eu conheci, né, o teu projeto no passado, mas infelizmente ficou um pouco em stand-by, né, para a gente trazer para o nosso centro de reabilitação, que é pelo Estado. Mas algo assim que é bem interessante na tua fala é que tu diz assim, que a inovação não necessariamente precisa ser um novo serviço, mas às vezes a forma de tu sistematizar já uma ideia que já existe é a forma de mudar os valores, isso já é uma inovação. E quando eu vi a sinfonia uma sinfonia diferente, o que me chamou a atenção não foi nem o fato de trazer um novo serviço, né, na musicoterapia, mas é de ter tido alguns valores e sistematização e um processo de escala diferenciado, né? E o que mais me chamou a atenção nessas inovações da Sinfonia Diferente foi em respeito à acessibilidade. E é interessante, né? Porque aqui em Belém, por exemplo, eu vejo muito, por exemplo, no autismo, que a musicoterapia, quer dizer, o autismo aqui em Belém tem se tornado, ao meu ver, um grande mercado, sabe? Um mercado que visa muito a questão do retorno financeiro. Existe uma briga de egos muito forte em alguns setores. Então, é muito complicado pensar que hoje em dia as pessoas querem inovar na área do autismo, mas toda inovação requer um grande custo e ele acaba deixando um processo totalmente inacessível a muitas pessoas, se tornando um projeto totalmente elitizado. E quando eu vi uma sinfonia diferente, ele veio quebrar essa cultura, né? Trazendo um projeto totalmente acessível, de custo acessível a todos, inclusive financiado e patrocinado por empresas e instituições. Então, eu vejo que essa é uma das grandes inovações, sabe, que eu penso muito na área da terapia. De nós estarmos criando produtos que dê realmente para custear, que dê para a gente viver bem, mas que tragam a acessibilidade. Então, é um ponto que eu gostei muito assim, na tua fala, né? Pode haver também inovações na sistematização e em respeito aos valores. Obrigada, Tomás. A gente ainda vai parar. Camila, diga. Eu queria falar um pouquinho sobre o que você falou, que a gente pode inovar e empreender, né? Dentro do lugar onde a gente está trabalhando também, né? Eu queria falar o quanto às vezes também isso é difícil. Eu me formei há pouco tempo, né? Me formei em dezembro e em janeiro eu consegui entrar numa clínica que na cidade onde ela está instalada, ela é referência, né, no tratamento para o autismo. E aí lá tem, né, uma clínica interdisciplinar e tal, então tem musicoterapia, físio, fono, TO. E aí já tinha um outro musicoterapeuta lá trabalhando. E aí eu cheguei lá e, assim, nós somos musicoterapeutas e trabalhamos de diferentes, a gente às vezes tem linhas de pensamento diferentes, né? E aí, quando eu tentei apresentar uma linha diferente do que o outro já fazia, as donas falaram, não, isso não é musicoterapia. Aí eu fiquei, ué, né? E aí eu vi o quanto elas relutaram contra o que eu tava tentando apresentar, que era uma musicoterapia diferente, porque elas começaram, porque assim, para elas a musicoterapia era o paciente entrar na sala e eu ficar tocando 50 minutos de sessão, cantando loucamente e o paciente ir embora. Para os pais ouvirem que estava tendo música na musicoterapia. E eu não acreditava nisso e falava, não, para mim tem que ser de outro jeito. E foi muito difícil, muito, muito difícil. Hoje eu não tô mais lá por conta da pandemia. Mas, assim, foi todos os dias chegar lá e falar, ó, hoje eu preparei isso e tinha que apresentar e mostrar que aquilo funcionava de alguma forma. Então, também é muito difícil inovar, às vezes, na musicoterapia dentro de um espaço que não é seu e que ele já tem uma visão formada e que é muito complicado mudar essa visão. Eu queria só comentar isso, assim. Legal. Diga, Leonardo. Obrigada, Camila. Sobre esse... Deixa eu desligar aqui do celular. Tá dando eco. Pronto. Sobre essa questão que a Camila até comentou, é bem complicado
principalmente quando a musicoterapia está ligada desde o princípio do nome, né? Musicoterapia, a música. Tem que ter uma música, tem que ter uma melodia, tem que ter... a criança tem que aprender, tanto que, assim, eu entrei numa clínica também de análise comportamental, como eu tinha comentado, e nessa análise comportamental, eu estava eles já tinham um musicoterapeuta antes, e antes disso, quando não estavam encontrando musicoterapeutas, contrataram um professor de música, um educador musical, porque não estavam encontrando musicoterapeutas para a área. Que eu era de São Paulo, centro, vim aqui para a Baixada, estou na Baixada agora, e eles estavam sem musicoterapeutas para querer vir, né? E aconteceu até um caso bem complicado, porque esse profissional acabou que não era preparado para atender essa demanda e o público, e acabou se cortando, ele se cortou no meio do atendimento, a criança também se machucou, teve uma coisa bem complicada que o outro musicoterapeuta me contou que aconteceu, e por isso foi chamado e abriu vaga e eu entrei. Que aí eu entrei e me explicaram, tanto que fizeram, mas você é musicoterapeuta mesmo? Você é formado, tem diploma, você estudou isso? E dentro dessa situação, foi instituído dentro da cabeça dos pais, como clientes, e o pessoal aceitando as sugestões como clientes apenas, que os filhos iam ser felizes na musicoterapia. Que não era uma terapia pesada que nem as outras, que era um mundo cor-de-rosa, que era uma coisa feliz, que era como se fosse um parque de diversão sonoro, onde ela podia ir lá extravasar, e era mais ou menos isso. E aí eu comecei a conversar com os pais, me foram atribuídos pacientes, e depois de um tempo eu resolvi conversar com cada pai, pedir autorização e conversei com os pais diretamente, e mostrando para eles os resultados da musicoterapia, inclusive nos filhos deles. Então, tinham crianças com muita ecolalia. Eu trabalhava a música para diminuir essa questão da ecolalia com eles. Então, as respostas rápidas, o que acontecia. Tinha criança que tinha problema de dicção, de fala. Eu pegava um afinador e colocava na ponta de uma clave, daquela de madeira, colocava na ponta e pedia para a criança morder. Era clave só para ela. Quando ela mordia e fazia a vibração que ela não conseguia fazer, por exemplo, que ela não conseguia falar, que era o G e o J, o afinador acendia e ela ficava feliz. E aí eu mostrei para a mãe como ela poderia fazer. O G começou a sair e a criança começou a falar o G, de tanto ele fazer repetidamente os exercícios. Então, eles começaram a ver que era para ser alguma coisa trabalhada, poderia ser complementar? Poderia, não tem problema nenhum ser chamado de terapia complementar, mas não um parque de diversões. Era bem complicado para mim até aceitar isso, porque você se sente, a parte do seu ego, né? Você se formou, demorou tanto tempo, todas umas estruturas para simplesmente você ser meio que um cuidador, não desmerecendo a profissão, mas vocês entendem que existe uma outra intervenção, né, no meio, né? E aí, nesse ponto, é o que eu geralmente falo. Eu sempre chamo atenção para os pais, fazer um link com as necessidades deles. Eu pergunto para eles como é que ele é. Ele espera, ele tem problema. Aí eu começo a fazer link. Então, isso é problema de ritmo, isso é problema de controle, de tônus, né, na força. E aí a gente nós temos repertório técnico para reforçar que nós temos embasamento científico sobre os atendimentos.
E isso diminui esse playground que é nossa sala. Era isso que eu queria comentar. Obrigada, Leonardo, por compartilhar. Essa questão é bem interessante. Eu acho que precisamos voltar a falar sobre isso. Primeiro, o que é musicoterapia, como as pessoas percebem o que é musicoterapia e as diversas maneiras que a gente pode falar sobre isso. Eu acho que isso também impacta muito na percepção dos outros. E a gente tentar desconstruir algumas coisas que outras pessoas que não são musicoterapeutas fazem. É um retrabalho, mas é possível. Eu acho que seria bem interessante a gente voltar nesse tema, que é um tema bem legal, de como a gente falar sobre a musicoterapia, né? E que é uma maneira de inovar também, porque as pessoas acham que sabem o que é musicoterapia, mas as pessoas não sabem o que é musicoterapia. As pessoas leem o nome, isso que o Leonardo falou, leem o nome, musicoterapia, tem música, vamos se divertir, uhul! E não é bem assim, né? Não é um parque de diversões, igual você falou. Mais alguém? Fernanda, seus questionamentos. O que você pensou, do que você ouviu do Paulo? Conte-nos. Não, eu tô pensando aqui em muita coisa, fiquei com vontade de entender melhor o que o Paulo colocou aqui desse link, né? Empreendedorismo e inovação, tava olhando um pouquinho no site, mas ainda tô tentando organizar aqui. Acho que foi boa as colocações que vieram para eu continuar pensando sobre elas. Não tem uma resposta. Acho que nem é essa a ideia, Não né? é essa a proposta. Mas veio muita coisa, assim, isso que você trouxe, né, de diferenciar o que são ações clínicas, o que são ações empreendedoras, para mim foi muito esclarecedor, assim, acho que nenhum dos dois a gente tem que deixar humano, mas tem coisas nas ações empreendedoras que tem a ver com a gente se colocar mais no mercado, não é isso? E facilitar o caminho para as pessoas chegarem até o nosso trabalho, né? Então, isso também já me deu uma clareza, assim, porque eu acho que como musicoterapeuta, professora, e isso acaba ficando muito misturado, assim, nas nossas relações de ensino, de trabalho e também em relação ao mercado de trabalho, a gente tem muito uma tendência de quase terapeutizar tudo, né? E acho que isso dificulta a gente a ter a ideia do que é empreender, né? Sim. Quando a gente olha para o empreendedorismo, eu acho que a gente precisa deixar um pouco o coração de lado, sabe? Porque é uma coisa muito racional. Precisamos pensar e analisar quem é esse meu cliente, onde eu vou chegar, qual é o sistema que ele funciona, como que ele chega até onde eu tô, que é totalmente diferente do acesso que a gente vai ter com o cliente, com o nosso paciente dentro do consultório. Eu acho que sim, precisamos ter uma humanidade nessa parte do empreender, e a gente não está aqui para extorquir as pessoas e nem os nossos clientes, nem nada. Eu acho que essa é uma ideia de empreendedorismo um pouco passado, né? Atualmente, igual o Paulo falou, ele foi muito feliz na colocação dele, falando sobre empreendedorismo social, que é empreendedorismo com propósito, é empreendedorismo focado nas pessoas, em resolver problemas da sociedade, sabe? Do meio onde você está. Eu achei a colocação dele muito bacana e reforça muito a linha de empreendedorismo mais atual que existe, né? Que é essa de empreender com propósito, fazer o seu trabalho com propósito, fazer com que isso seja além do dinheiro, tenha um propósito para você fazer aquilo, sabe? Eu acho que E isso isso a que o gente precisa Tomás pensar também muito. Isso que o Tomás também ressaltou, né? Tecnologia não para distanciar as pessoas e tornar cada vez mais bolhas elitizadas, mas para dar acesso a quem não tem, né? A gente usa, às vezes, a tecnologia com a ideia de que vai se tornar mais elitizado, né? Então, acho que é uma mudança de pensamento mesmo, pensar na tecnologia enquanto acesso para quem não tem, né? Sim, e quando a gente dá acesso para quem não tem, a gente pensa formas. Como é que eu vou conseguir levar a musicoterapia? Eu estou falando do caso da Sinfonia, a musicoterapia para mais pessoas com autismo,
com um valor mais acessível, sabendo que a grande maioria já paga fortunas nas outras atividades. Como que eu posso proporcionar isso para o público que eu atendo? E isso em diversas áreas, né? Tanto no coro terapêutico, atendimentos da musicoterapia social. Eu acho que esse é um novo caminho. E uma das inovações que eu gosto muito de trazer é do litro de luz. Eu não sei se vocês conhecem, quem começou foi o Yunus, depois dá um Google, que vem nessa linha do empreendedorismo social, de você trazer inovações de baixo custo para pessoas que realmente precisam. Eles levam luz, o Litro de Luz é um projeto que leva luz para populações onde não tem luz. Sim, existem lugares onde não existem luz ainda no Brasil. E esse projeto é um projeto sustentável, onde todas as pessoas são bem remuneradas e eles levam luz para os lugares, tornando isso acessível, sabe? Depois eu vou fazer uma lista de projetos e tecnologias sociais para vocês conhecerem e verem que não é coisa de outro mundo, sabe? São coisas simples do nosso dia a dia que a gente, pensando um pouquinho, mudando o jeito de pensar e olhando de uma outra forma, ressignificando esse olhar, a gente consegue trazer isso para as pessoas. Luzamir, você queria falar conosco? Você levantou a mão? Não sei se dá tempo de falar rapidinho? Claro. Então, uma coisa assim que não só na área da musicoterapia, mas eu acho que em outras áreas também podem até aparecer isso, né? Mas costuma-se, né, colocar a terapia ou a musicoterapia como um trabalho, não que seja desmerecido, desvalorizado, mas como algo voluntário, algo beneficente, é algo que vai para o lado da caridade, porque a música é recreativa, porque a música faz bem. E eu acho que cabe a cada musicoterapeuta, né, a musicoterapia enquanto profissão, e a gente está batalhando nesses anos todos para que isso seja reconhecido, mas cabe a cada um, enquanto musicoterapeuta, começar a pensar como esse empreendedor, né? De que não, esse é o meu trabalho, eu tenho que valorizar, não supervalorizar, eu sou melhor do que o outro, mas eu tenho que valorizar esse trabalho e fazer com que ele seja diferenciado como ele é, para que ele não seja colocado como uma coisa beneficente, né? Porque senão, se eu mesmo não der esse valor, ninguém mais vai dar um valor para esse trabalho, né? Então, começar a pensar nisso, que a minha ida à casa de um paciente, né, não pode ser só o valor daquele atendimento, né? Eu tenho o meu deslocamento, tenho o meu tempo de ida, o meu tempo de volta, pensar de uma outra maneira, que eu vou gastar 3 horas nisso aí, né? Então, tudo isso tem um diferencial que você está colocando no seu trabalho e muitas outras coisas também, né? E às vezes as pessoas pensam, uma coisa é diferente, a pessoa não pode pagar, então eu quero ajudar. Mas uma coisa é você colocar que todo mundo não pode pagar e você quer ajudar todo mundo. E quem vai te ajudar? Né? Quem vai pagar as suas contas no fim do mês que você precisa? Isso acaba virando uma bola de neve que depois você está desestimulado dentro da musicoterapia, que musicoterapia não dá dinheiro, que você está infeliz e acaba que você vai adoecendo nisso também, né? Então, começar a pensar como que eu posso, dentro do meu trabalho, seja ele qual o quadrado, né, que você está, como que eu posso mudar esse pensamento na minha cabeça e também na cabeça de quem está me contratando, né, seja os pais ou sejam, né, a empresa, enfim. É isso que eu queria falar. Obrigada pela sua fala, obrigada pela sua contribuição.
É exatamente isso. Musicoterapia, a gente não faz caridade, a gente precisa sobreviver, né? Precisa pagar as contas. E sim, é possível ser musicoterapeuta e viver da musicoterapia, como muitas outras pessoas dizem que não é possível. É possível, mas precisamos ter atitudes empreendedoras, saber cobrar, saber o nosso valor. E eu acho que a gente, compartilhando aqui nossas experiências, a gente consegue construir bem isso. Bom, mais alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer mais alguma colocação? Tem alguma dúvida? Tá, a Isadora está perguntando, Carol, sobre inovar, como fazer com que as pessoas percebam que precisam de algo novo? Por exemplo, eu vou mudar para uma cidade onde não tem e nunca teve musicoterapeuta. Alguém quer ajudar a responder? Não? Eu posso falar. Diga. De uma experiência própria, né? Como eu falei no início, eu saí de uma cidade, fui para outra e não tem musicoterapia, não tinha musicoterapia. Então, assim, a estratégia que eu tive é literalmente colocar a cara na janela. Então, eu comecei a procurar os profissionais e cara crachá. Oi, tudo bem? Eu sou fulana, estou aqui, eu sou isso, eu faço isso. O que é isso? E comecei a falar de mim, falar da minha profissão, do meu trabalho. E isso teve uma repercussão positiva. As pessoas foram conhecendo no dia a dia, no boca a boca, e aí um foi falando com o outro, né? E aí você procura revistas da cidade para fazer a divulgação do seu nome. Então, acho que é importante você perder esse medo e começar a conhecer outros profissionais e começar a falar, olha, eu existo, eu estou aqui, eu quero fazer parceria, né? Eu indico o paciente para você, mesmo que você não tenha paciente nenhum, mas você vai falar, eu indico o paciente para você, porque um dia ele vai chegar e você um dia indica para mim. Então, é assim que você vai ficar sendo conhecido, com professores, com médicos. Então, você tem que começar a frequentar esse público de profissionais, entrar em grupos de pais e falar do seu trabalho. Aí você vai bombar. Sim. Leonardo, você queria falar alguma coisa? A Carila, digo. Sim. Sim. Uma outra colega também compartilhou comigo recentemente que aconteceu o mesmo com ela, né? Ela foi para uma cidade em que não existia musicoterapia e assim, no imaginário da população, uma cidade interiorana, né? No imaginário da população, terapia é algo supérfluo e que realmente não é algo essencial ou que a pessoa vai procurar com uma certa naturalidade. E ela falando que até mesmo nos programas de rádio, ela chegou a ir até as rádios da cidade também para poder conversar e divulgar, né, o trabalho dela. E é isso, os contatos, eles são contínuos, né, através do boca a boca, dos profissionais da cidade, das mídias e assim vai. Eu acho que é um bom caminho também. Leonardo? Oi. Ainda sobre esse assunto de inovação, que a moça também comentou da cidade, eu gosto muito do conceito de inovação, de criatividade, né? Que fala do termo de ou você supre uma necessidade ou você gera uma necessidade, né? Se lá não tem nada, é muito bom analisar o território, né? Ver qual é o público e o público também que você trabalha, no caso. Eu vou dar um exemplo da igreja, por exemplo, das duas igrejas onde eu trabalhei. Uma era muito, o público na região era muito idoso e o outro no público era um público muito jovem. E cada um estavam com necessidades totalmente distintas.
Mas fazer um mapeamento territorial em volta da igreja me fez pensar melhor no trabalho e o que eu precisava estudar ou focar na questão de trabalho, né? Que nem no onde tinha um pessoal mais idoso, eles tinham muita reclamação de dor, falta do que fazer, muitas coisas de que eles não tinham mais aquelas mesmas atividades que tinham quando eram mais jovens. Então trazia sempre músicas fazendo o retorno, encontros com eles em grupo, porque eles gostavam muito dos grupos para as pessoas idosas, onde havia muita conversa, havia um social ali rolando, muitas memórias resgatadas, memórias de até da infância, tudo musicalmente. Quando eram jovens, não, a gente trabalhava com a questão de inovação, o que você pode criar, respostas. Então, tipo um repente, onde fica um discutindo com o outro, um rap, onde fica uma batalha de rap, um falando pro outro, se criava coisas em cima disso. Mas são duas comunidades diferentes, então seria bem isso, de fazer um mapeamento da cidade onde você vai, procurar o seu público e também ver o seu nicho, né? Em que nicho você está no momento, né? Que nicho você está trabalhando, para saber se tem essa necessidade lá também, né? Ou se você vai precisar mudar de nicho. Se você não quer se deslocar de uma cidade para outra, se vai ser a chance de você se reinventar como profissional, né? É isso. Obrigada, Neolardo. Obrigada, Carila, por compartilhar. E eu vou na deles, porque é exatamente isso. Quando eu cheguei aqui em Brasília, também não tinha emprego para mim. E quando você vai atrás, é isso. Você tem que conhecer pessoas, conversar com pessoas, divulgar o seu trabalho, falar e falar e falar. E falar com paixão daquilo que você acredita e que você sabe o que você faz e que você foi formado para isso. Bom, pessoal, nosso papo foi muito, muito, muito legal. Foi muito bom ouvir vocês, conhecer quem ainda não participou do grupo. Sejam muito bem-vindos. Aqui é um lugar para a gente compartilhar, para a gente empreender e aprender juntos. É um lugar onde a gente pode colocar nossas dúvidas, tirar proveito de tudo, sugar todas as pessoas, porque aqui nós temos uma rede da gente compartilhar e se apoiar, né? Porque a gente está falando de empreendedorismo, mas a gente não está falando de competição. A gente está falando que um pode apoiar o outro nessa construção. Quem já tem um longo caminho, quem está começando agora, cada um no seu nicho. Eu acho que esse é o mais mágico do nosso grupo. Temos pessoas diversas, de lugares diversos, e isso é muito incrível. Muito obrigada. Quem ainda não participou do nosso grupo no WhatsApp, manda mensagem que a gente já todo dia tem textos novos sobre coisas relacionadas ao empreendedorismo, sobre inovação, sobre o que está acontecendo no mundo. Fiquem à vontade para postar suas dúvidas. Espero vocês na semana que vem. Vou publicar no Instagram e também nos nossos grupos a nossa jornada Fora da Caixinha e Fora da Caixinha Plus. Vai ser uma jornada muito legal. Eu espero vocês, eu espero que vocês gostem do que a gente está preparando. Tenha uma ótima noite, uma excelente semana e vamos nos falando. E quem não tem meu WhatsApp, eu vou colocar aqui, aí vocês podem me adicionar, que eu não tenho o telefone de todo mundo, tá? Pronto. Aí a gente coloca no grupo. E é isso, pessoal. Obrigada. Vocês são demais. Obrigada por todas as contribuições. Tá bom? E nos vemos semana que vem. Beijo!